E aí? Vamos lá, gente. Agora vamos falar um pouco sobre políticas de escalonamento, né? Começando pelas mais simples, né, as mais básicas, as tradicionais, qualquer curso de SEO vai ter. FIFO, SJF e STCF é menos comum nas outras aulas, mas aqui tem extras. Então, a, o FIFO, vocês já devem ter ouvido esse termo FIFO, né? Vocês estão no quinto período de computação, você já deve estar enjoado de saber o que é FIFO, que é First In, First Out, né? Então, se eu tenho várias demandas e eu quero organizar elas, a primeira forma que o ser humano pensa em resolver essas demandas é fazer uma fila, né? Fazer uma fila em ordem de chegada. Por quê? Porque você garante pelo menos alguma ordem, certo? Então, isso daí é inerente do ser humano. O ser humano vê uma fila, ele entra primeiro nela e vai perguntar, pô, essa fila é pra quê? Né? Por quê? Porque se tem uma fila, tem uma demanda, se tem uma demanda, tem alguma coisa interessante lá. Então, isso acaba sendo natural da cultura humana moderna fazer fila para as coisas, né? Então, na prática, quando eu estou falando de escalonamento com fila, eu estou falando em ordenar os processos por ordem de chegada, tá? Quando se fala FIFO, a gente está falando de computação. Se a gente tivesse engenharia de produção, o FIFO geralmente é conhecido como FCFS, que é First Come, First Served. Primeiro a chegar, primeiro a ser servido, tá? Tem uma vantagem boa ele, uma vantagem que fez ele ser adotado de fato, que ele é muito fácil de implementar, né? Isso é segundo período de vocês? Eu acho. Fila, pelo menos com ponteira é no segundo período. Talvez tenham visto até antes em IC, né? Então, além de ser simples, ele se adequa ao workload que a gente tem até agora. Ou seja, os processos com as características que a gente tem até agora são interessantes para a gente fazer uma fila com ele. Por quê? Porque eles têm o mesmo tamanho, chegam juntos, é relativamente simples. Então, ó, vamos pensar o seguinte caso. Eu tenho três processos, A, B e C. Eles chegam ao mesmo tempo. Então tá aqui, A, B e C. Nossa, vai ficar horrível. No quadro isso fica tão bonitinho, gente. Isso é muito triste. Essas aulas são a pena eu não fazer no quadro, porque facilita muito a minha vida. Eu faço um monte de coisa legal no quadro, tá? Então, ó, a fila vai depender de ordem de chegada. E como eles chegaram juntos, a gente pode fazer o desempate, por exemplo, em ordem lexicográfica, né? Em ordem alfabética. E os três processos vão rodar 10 segundos. Qual vai ser o tempo de execução médio? Então, ó, eu não vou desenhar não, desistir, eu não consigo nem escrever um 10. Tem aqui um desenho. Então, ó, os três chegaram juntos e os três levam 10 segundos. Como vai ser em ordem aqui, nesse ponto zero, tá os três na fila, vai em ordem alfabética, começa o A. O A roda do ponto... O A roda do 0 ao 10, então ele tem 10 segundos. O B também nasceu no 0 e foi até o 20. Então, o turnaround, ou seja, o tempo de execução do B é de 20 segundos. E o C também começou no 0 e terminou no segundo 30. Então, o turnaround dele é de 30 segundos. Então, para esse workload, ou seja, para essa carga de trabalho com três processos de mesmo tamanho que chegam juntos, de tamanho 10, o FIFO dá um turnaround, um tempo de execução de 20 segundos em média, certo? Então reparem, eu usei a métrica para dizer quão bom foi o FIFO para essa carga de trabalho em específico. Então, para essa carga de trabalho em específico, ele leva 20 segundos. Outros algoritmos, eu poderia pegar e botar random. Eu posso botar random aqui, também daria 20 segundos, inclusive. Nessa... Conforme a gente vai relaxando as restrições, a gente vai ver que esse valor aqui vai começar a variar. Então, nessas restrições não tem muito o que fazer, tanto faz, você não tem muita decisão a tomar, todos os processos são iguais. Então vamos começar
a liberar essas restrições para ver se a gente consegue ver situações mais interessantes. Então, vamos assumir agora que os processos não têm mais o mesmo tamanho. Ou seja, antes, todos os processos naquele workload estavam levando 10 segundos, agora não é obrigatório. Pode ter processo com 2, processo com 100, processo com 1000, processo com 1. Tá? Então a gente vai pegar e vai... Olha, ficou quase reto. Para mim isso é reto. Tá? A gente vai pegar e vai tirar essa restrição. Agora a gente pode ter processos com tempos diferentes. Agora, vamos pensar um pouco. Sem essa restrição, o que pode acontecer que pode fazer a fila, o FIFO, ser ruim? Que tipo de workload, ou seja, que carga de trabalho pode fazer a fila ter um desempenho ruim? Pense um pouco. Pensou? Então, se você pensou direito, se você não ficou aí só vaga, aproveitou para pegar o celular, não faça isso, isso é uma aula. Não veja celular na minha aula. Já ia fazer o Siqueira Júnior aqui. Se você pensou bem e entendeu mais ou menos a coisa, talvez você tenha reparado, pô, é uma fila. Qual é a pior situação que eu posso ter numa fila? Eu quero comprar uma chave de fenda. Não sei porquê. Chave de fenda não, é Philips. Eu tô no supermercado para comprar uma chave Philips. E na minha frente tem uma pessoa com um carrinho lotado. Não é verdade? Esse não é o pior momento de um supermercado. Você quer comprar um chocolate. E tem uma pessoa com 2 carrinhos na sua frente. E chega um familiar com um terceiro. Ou seja, você vai passar 2 horas no supermercado esperando aquela pessoa quando a sua compra seria muito mais rápido, não é verdade? Então, workloads com essa característica, em que seu seria rápido, mas tem alguém na sua frente na fila muito lento, esses workloads são péssimos para FIFO. Certo? Então aqui, por exemplo, a gente tem B e C com 10 e A com 100. Vamos dar uma olhada agora no tempo de execução. O tempo de execução de A é 100. Tempo de execução de B é 110. Tempo de execução de C é 120. Certo? Então, olha a diferença. Antes, quando era tudo de tamanho 10, o tempo de execução médio era 20. Agora, meu tempo de execução médio... Gente, que horroroso esse tempo. É 110. Que é bastante. 110 vamos chamar segundos. Socorro. Então, ó, repare, só pelo simples fato do primeiro cara da fila ser maior do que eles, fez o tempo de execução explodir. Isso é o que a gente chama de efeito de comboio, ou convoy effect, que é o quê? Os consumidores leves ficam presos esperando peso pesado. Ele tem esse nome por causa das estradas. Nas estradas, quem já teve a oportunidade de, por exemplo, ir até Presidente Figueiredo ou qualquer outra estrada, você sabe que se você está num carro rápido, a pior coisa que pode acontecer é ter um caminhão, ou 2 ou 3 caminhões, que tu não consegue ultrapassar, e você vai andar na velocidade daquele caminhão, meu amigo. Porque ele tá na sua frente andando devagarinho. Por isso é o efeito comboio. Então, dado esse cenário, se pensou em um outro algoritmo, outra política de escalonamento. Essa outra política chama-se Shortest Job First, ou seja, primeiro o processo mais curto, ou trabalho mais curto primeiro, né? Ou seja, o escalonador não vai mais se preocupar com a ordem de chegada, mesmo porque por enquanto a ordem de chegada é igual, né? Ele vai escolher primeiro o processo que precisa de menos tempo para completar. Depois
que ele acabar, ele vai pegar o próximo com menos tempo para terminar e assim por diante. Então, ó, no mesmo exemplo, A, B e C chegam aqui no ponto zero, mas agora ele não vai pegar em ordem, ele vai pegar o menor primeiro. Então, ó, vamos ver aqui o turnaround. B é 10, C é 20 e A é 120. Repare uma coisa, o tempo final dos três é igual, 120. Mas olha o que vai acontecer com o turnaround aqui. A média desses três valores vai dar 150 dividido por 3. Então o tempo de execução é 50. Cara, eu vou errar a conta nesses vídeos e não vou reparar, cara. Vai ser. Ah. Então, ó, o FIFO para essa carga de trabalho dava 110. O SJF está dando 50. Então repare que uma simples mudança na carga de trabalho faz toda a diferença para o algoritmo, certo? Para esse workload que a gente está usando até agora, a gente pode falar que em termos de tempo de execução, o SJF é ótimo. O que quer dizer com ser ótimo? Nessas condições, com esses três processos dessa forma, não tem forma de organizar esses processos que vai dar um tempo de execução menor do que esse. Óbvio que na vida real não é assim que funciona. Nunca a gente vai ter no sistema real um workload tão organizado, tão bonitinho quanto esse. Por exemplo, vamos pensar um pouco. Vamos assumir agora que os processos não chegam mais ao escalonador ao mesmo tempo, tá? Então, ó, agora os processos não chegam ao mesmo tempo no escalonador. O que pode acontecer? Ora, uma coisa simples que pode acontecer, que pode destruir o SJF nesse momento é o quê? Está rodando o processo A, e aqui no tempo 10, aqui, ó, chega B e C, tá? Então, ó, A já está rodando. E, como não tem preempção, ou seja, se o A começou a rodar, ele vai rodar até o final, B e C vão ter que esperar a A terminar e para rodar depois. Então vai ser quase como se fosse uma fila. Por quê? Porque quando eles chegaram, A já estava rodando. Então vamos ver aqui o tempo de execução. 100. O processo B tem tempo de execução igual a 110, que é onde ele terminou, menos 10, porque agora ele não está começando no tempo zero. Que é quanto? É 100. E o C tem tempo de execução 120 menos 10, que é 110. Por que menos 10? Porque esses caras só começaram no tempo 10. Então, o tempo de execução deles é quando eles terminaram menos quando eles começaram. Então, ó, 110 mais 100 mais 100 dá 310. Dividido por 3, que é igual a 103,33 segundos. É tão ruim quanto o FIFO? Não é tão ruim quanto o FIFO. Porém, é bem ruim. Se bem que um FIFO, nesse workload, também daria esse valor. Então, reparem que simplesmente pelo fato de eu não poder... Depois que eu tomei uma decisão, depois que eu decidi atender o A, eu não poder parar para pegar os menores, já faz com que o SJF seja muito pior para esse workload. Então, devido a esse problema, se pensou em novos... Esse problema, no caso,
do SJF, se pensou em novos algoritmos que podem resolver esse problema, que é o problema de já ter algum processo muito longo sendo rodado, quando chegam os processos curtos. Tem essa restrição, cadê? 3, que ela é a principal culpada por esse efeito. Por quê? Porque não tem preempção, então cada processo roda até terminar. Então, uma coisa que se faz para resolver isso é, ok, eu não preciso mais rodar um processo até terminar. Eu posso interromper um processo, que é a preempção, para botar outros processos para rodar. Então, eu vou relaxar essa restrição aqui. Isso dá origem a esse algoritmo, STCF, ou Shortest Time to Completion First. Também conhecido como SJF preemptivo. Ele é basicamente isso, é uma versão do SJF com preempção, ou seja, que você pode interromper um processo caso tenha um processo melhor que ele na sua fila de prompts. Então, toda vez que um processo novo é criado, o escalonador compara ele com o que está rodando no momento, e se ele for menor, ele substitui. É basicamente isso. Então, por exemplo, é o mesmo workload, só que agora A rodou 10, e assim que chegou B e C, B é menor que A, então roda B. Os dois são menores, né? Só que B é lexicograficamente menor, então B roda do 10 ao 20, C roda do 20 ao 30, e aí A, que é o último que sobrou, vai rodar até o 120. Então, tempo de execução de A é 120. Tempo de execução de B é o quê? De 10 a 20 é 10. E o tempo de execução de C é de 20 a 30, que é 10. O tempo total dá o quê? 140 dividido por 3. Então, o tempo de execução total dá 140 por 3, que dá 46,66 segundos. Certo? Então, reparem, o simples fato de ter um processo melhor, o algoritmo permitir que eu interrompa o processo que está rodando nesse momento para botar outro, faz essa diferença gritante em tempo de resposta, né? Tava dando 100 e lá, né? 100 e coisas, e agora dá 46,66. Então, reparem, pequenas coisas fazem os métodos ficarem melhores. Por último, isso é uma coisa interessante. A gente tá fazendo uma coisa que é meio falsa nesses algoritmos. Se a gente soubesse, num sistema real, se a gente soubesse o tamanho de um processo, e esses processos usassem só CPU, e a gente tivesse só preocupado com o tempo de execução, o STCF era uma política ótima. Tá? Ou seja, ele sempre vai ter o melhor resultado possível. Só que tudo isso aí é muito si, né? Como diria um amigo meu, se minha mãe fosse uma bicicleta, eu seria um triciclo. Né? Não é assim que a vida funciona. Né? Antigamente, nos sistemas batch, lá nos anos 60, 50, até dava uma ideia. Você sabia o tamanho das matrizes que você ia multiplicar, você conseguia estimar o tempo que o processo ia levar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, saber o tempo que um processo leva para rodar é NP completo. Né? Vocês devem saber por quê. Né? Satisfabilidade. Mas vamos lá. Agora que a gente já viu os algoritmos mais simples, no próximo vídeo a gente vai ver uma nova métrica, uma nova forma de ver a qualidade de um algoritmo de escalonamento. Então, até lá.